Olá, tudo bem? Direto dos estúdios da B3, eu sou Carlos Sambrana e converso com Miguel Setas, CEO da IDP Brasil, sobre carros elétricos e fazendas solares. Miguel, a gente falou no último bloco sobre inovações, tecnologia, qual vai ser o futuro do setor elétrico, e vocês largaram na frente criando o maior corredor de recarga de carros elétricos da América Latina, que é na rodovia Dutra, que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Isso. Vocês fizeram isso em parceria com a BMW e a rede Ipiranga. Certo. Né? Me conta um pouco de onde surgiu a ideia, porque o investimento é pequeno se a gente olhar o tamanho da IDP, né? Foi R$1 milhão, se eu não me engano. Me conta como é que surgiu a ideia, por que vocês criaram isso, de onde veio isso aí? É um projeto que nós prezamos muito, Carlos. Como você sabe, em alguns países do mundo, o carro elétrico está tendo já um grande avanço. Noruega, por exemplo, o carro elétrico já é a tecnologia mais vendida no país, por exemplo. Mas, naturalmente, esse é um país que está num estágio diferente. A Escandinávia não é padrão para a gente. É verdade. Mas você vai ver a China é campeão mundial de produção de carro elétrico e de adoção do carro elétrico. Estados Unidos também um pouco menos intensamente, mas também já está dando os primeiros passos. Em particular até com uma das grandes produtoras mundiais, com a Tesla, não é? Que é uma referência em todo o mundo. Mas essa é uma tecnologia, nesta caminhada que nós temos da descarbonização do mundo, não é? Como você sabe, o Acordo de Paris estabeleceu metas para que os países possam diminuir as suas emissões de gases que produzem efeito estufa. E a substituição de carros de combustão interna é inevitável a prazo. Alguns estudos mostram que em 2030, 2040, você já tem cerca de 20%, 30% da frota mundial com carros elétricos. Eletrificada. E o Brasil não vai ficar atrás. Não é? O Brasil vai ter também, com certeza, vai ter uma evolução rápida. Hoje nós estamos com cerca de 3 mil carros entre híbridos e elétricos no país. O país tem pouquíssimo. O país tem 43 milhões de veículos em toda a frota brasileira. Mas daqui a 10 anos, 2026, já se prevê 10 vezes mais do que isso, 360 mil veículos elétricos e híbridos. Portanto, já há uma evolução rápida, apesar de ainda serem números pequenos à escala do Brasil, já há uma evolução rápida. E aquilo que nós quisemos dizer com este projeto, aquilo que nós quisemos transmitir ao mercado, primeiro, é que esta é uma tecnologia de futuro, que o país terá que investir nesta tecnologia inevitavelmente. Segundo, que a EDP, sendo uma empresa que quer estar na dianteira, quer estar na fronteira da inovação, se posicionou como uma das primeiras empresas a fazer este posicionamento. Então foi mais para se posicionar Sem do dúvida. Que de fato um negócio, porque ainda é Por incipiente. enquanto é um negócio incipiente. Aliás, Carlos, você deve ter notado que nós nem estamos cobrando ainda. O abastecimento hoje está sendo gratuito. Até ao final do ano nós não vamos cobrar ainda por esse abastecimento. Aliás, é mais barato recarregar um carro elétrico do que com gasolina, por exemplo? Obviamente que vou-lhe dizer que sim. Depende naturalmente do consumo do carro a gasolina, depende se você está consumindo gasolina, se você está consumindo diesel ou etanol, portanto depende do custo do combustível, depende da performance do carro, depende do custo da energia elétrica. Mas assim vamos dar assim uma referência para um carro que consome 10 litros em 100 km, eu diria para uma tarifa média no Brasil, você tem uma relação de 1 para 4, 1 para 5, não é? Ou seja, é mais barato 1 para 5 vezes ou 1 para 4 vezes abastecer com energia elétrica do que abastecer com combustível fóssil. Esse corredor são quantos quilômetros? 430 quilómetros. E quantos postos de recarga? São 6 postos de recarga. 6 postos, com duas posições em cada posto. Isso, de um lado e do outro da Dutra. E você tem uma distância máxima de 122 km entre postos sucessivos. Portanto, um carro normal, hoje, como você sabe, a autonomia dos veículos elétricos está cada vez maior. E, portanto, um carro com uma performance média pode estar fazendo 200, 300 km sem necessidade de abastecimento. Então não precisa abastecer em todos os postos. Não precisa abastecer em todos os postos. Nós fizemos, eu e o presidente da BMW, fizemos essa primeira viagem inaugural entre o Rio de Janeiro e São Paulo. E fomos parando com calma até para ver a instalação dos postos elétricos, mas não teria sido necessário fazer abastecimento em todos eles. Mas eu posso abastecer qualquer carro, não necessariamente só BMW. Claro, você pode abastecer qualquer carro elétrico que esteja adaptado
com os plugs normais, não é? Portanto, com os standards, plugs normais. Você disse que até 2040, 30% dos cerca carros... de 30. Cerca de 30% no mundo serão elétricos. Isso. Dito isso, vocês estão preparados para montar uma rede de postos elétricos no Brasil? Vocês têm infraestrutura para isso? Eu acho que essa pergunta Pensam nisso? Essa pergunta é extremamente oportuna, porque você tem um padrão de consumo de carregamento de veículo elétrico que vai ser diferente do que você faz com um veículo de combustão interna. E possivelmente o momento em que você vai carregar o seu veículo pode ser em casa e, portanto, você vai ter que ter instalações residenciais nos utilizadores de carro elétrico, pode ser na empresa, no estacionamento da empresa, onde você deixa o seu carro durante o dia, pode ser no shopping, onde você vai às compras, pode ser também num posto de abastecimento, onde você para tomar um café. Ou seja, eu acho que, contrariamente àquilo que você tem com um posto de abastecimento, até por questões de segurança, um posto de abastecimento de combustível fóssil, você tem mais flexibilidade no carregamento de energia elétrica e pode tê-lo desde casa, ao shopping, à empresa, qualquer um desses pontos pode ter. Isso é muito relevante no momento em que você pensa que talvez o primeiro segmento que vai adotar carro elétrico seja o segmento das frotas privadas, particulares e públicas, municipais, por exemplo. E, portanto, você vai ter empresas que vão instalar essas frotas e vão instalar carregamento nas suas instalações, portanto, nas suas sedes, nos locais onde as pessoas estão trabalhando. E, portanto, acho que o conceito de negócio vai ser diferente do conceito de combustível vocês estão elétrico. estudando isso? Nós vocês estão estudando esse tipo de comportamento do consumidor, como ele vai mudar sem dúvida. E como vocês podem aproveitar sem dúvida, esse momento? Carlos, estamos hoje já em negociação com algumas empresas que querem fazer instalação, querem renovar as suas frotas, empresas que têm essa visão até de se tornarem mais verdes e, portanto... Pode falar quais? Por uma questão de confidencialidade não poderei, mas são empresas no segmento das rodovias, são empresas no segmento das telecomunicações, são empresas nos segmentos de varejo, são empresas no segmento de shoppings, portanto, em setores muito diversificados que têm interesse em renovar as suas frotas, em adotar frotas elétricas e, com isso, também poder ter, digamos, um novo modelo de mobilidade, não é? Uma mobilidade mais inteligente, mais sustentável, digamos assim. Aliado a essa questão dos carros elétricos, recentemente a EDP Brasil anunciou a construção de uma fazenda de painéis fotovoltaicos, né? 15 mil painéis para abastecer algumas agências do Banco do Brasil. Como é que é a primeira vez que vocês fazem isso, um projeto específico para uma empresa com energia renovável? Vocês têm planos de fazer novos, enfim? São duas perguntas aí no meio. Exato. Não é a primeira vez. Aqui no Brasil é um negócio recente. Nós lançámos uma unidade específica para a área solar, chamada EDP Solar, e já temos alguns projetos em curso. Este não é o primeiro, mas eu diria o primeiro com maior simbolismo, pela importância do Banco do Brasil. Um dos maiores bancos brasileiros, um banco estatal. Significa que o governo brasileiro está fazendo empurrando essa agenda, não é? Uma agenda sustentável. Não é simplesmente uma agenda, enfim, de empresas privadas. Isso é uma coisa que nos dá muita satisfação. E com uma dimensão, uma escala, como você mencionou, muito relevante. Quantas agências vão ser São 58 agências no estado de Minas Gerais. E, portanto, é uma instalação que, no jargão do setor, nós dizemos que tem 5 megawatt pico, não é? A dimensão da usina. Uma usina que vai ocupar cerca de 15, para você ter uma ideia, cerca de 15 campos de futebol, ou seja, 15 hectares. É grande. É grande, é um espaço grande. Nós já temos outras usinas em construção, até maiores do que esta, para outros clientes que também, por uma questão ainda de reserva, não podemos anunciar, mas que estão sendo construídas também com grande dimensão. Temos uma, inclusivamente, que está ocupando cerca de 30 campos de futebol, 30 hectares e que... Cliente de que área? Você pode falar pelo menos do setor? De uma área de shopping centers. Também vai fazer isso para eles? Estão fazendo para eles. Então isso é um novo negócio que está surgindo e que vocês vão fazer mais. Isso. É um negócio que a nossa perspectiva é de uma evolução exponencial, Carlos, nos próximos anos. Só para você ter uma ideia, no Brasil, o Brasil tem hoje, final de 2018, cerca de 2,5 gigavátios
de capacidade instalada em solar. Todo o sistema brasileiro tem 167 gigawatts de capacidade instalada. Portanto, ainda é energia solar pequena à escala do Brasil. Mas o ano passado tínhamos 1,15. Portanto, mais do que dobrou a capacidade instalada de 2017 para 2018. E dentro dos negócios da EDP, qual é a participação de solar, eólica? Eu não sei, vocês investem em eólica também? Nós temos pretendem investir? Boa pergunta. Nós temos no Brasil duas empresas. Uma que se chama EDP Brasil, da qual eu sou presidente, e temos outra que é a EDP Renováveis Brasil, que faz parte de uma vertical de energia renovável. Que está debaixo da EDP Brasil? Não, está debaixo da EDP Portugal. Tá. Não é? E nessa empresa, essa sim se dedica ao negócio de energia eólica e energia solar concentrada, de grande dimensão. A EDP Brasil dedica-se ao negócio de energia solar distribuída, portanto, em usinas de um pouco menor dimensão e que são feitas para atender diretamente a cliente final. Neste caso, o Banco do Brasil, como você mencionou. E os outros que vão vir pela frente. E os outros vão vir pela frente se tudo correr bem. Tá joia. Muito obrigado, Miguel. Obrigado, Carlos. E no próximo bloco conversaremos sobre startups e inovação.